Olá a todos, Lucas Mari da Lallemand Animal Nutrition. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Levedura em Foco. Agora falando um pouco do processo de produção de levedura e diferenciação das partes, porções de levedura, levedura viva e tudo mais. Mostrando um pouquinho sobre o processo que você vai ver também em outros vídeos aqui do nosso módulo de Levedura em Foco. Bom, o processo de produção da levedura, ele se inicia justamente na fermentação industrial com o creme de levedura, tá? Desse creme de levedura se deriva ou para a produção de levedura viva. Essa produção de levedura viva passa por todo o processo, secagem, armazenamento, centrifugação. Não vamos dar detalhe nesse módulo a respeito disso, você vai ver em outros módulos dessa nossa conversa aqui. Ou levedura inativada. Daí existe só a levedura inativada e normalmente essa inativação é por calor. O processo de produção da levedura morta em si, que basicamente é uma fonte proteica, normalmente uma fonte de alto valor biológico, 40% de proteína bruta, fonte de vitaminas do complexo B também, um nutriente mais que tudo, mais do que as suas porções com outras funções que a gente pode destacar aí nos demais módulos, tá? Ou essa levedura ela passa por uma quebra, uma lise anterior, e essa quebra ou lise pode ser de duas maneiras. Ou a lise ocorre da própria levedura, que a gente chama autólise, isso é um processo exclusivo da levedura ou da própria levedura, ou um processo com um controle maior em que algumas enzimas são adicionadas e ela sofre esse processo de hidrólise. Existe uma diferença em termos de composição, em termos de pureza desses produtos, mas o processo de lise é muito semelhante. E depois desse processo de lise, ela vai ser inativada. A levedura autolisada ou a hidrolisada, ela passa por um processo de inativação. A autolisada, como eu disse, esse processamento é menos controlado, enquanto que a hidrolisada tem um controle maior, ela traz um produto de melhor qualidade final. Depois desse processo de lise, de hidrólise ou de autólise, ele passa por um processo de separação, e essa separação vai colocar em um determinado ponto o que é a fração insolúvel, que basicamente é a parede celular dessa levedura, e a fração solúvel, que é o seu extrato, tá? Então, nesse fluxograma aqui, vocês podem ver todas as porções da levedura, desde a sua produção, do creme, até separação em diversas porções que podem ser utilizadas. Para finalizar, além disso, ele é importante a gente diferenciar quais são os produtos oriundos de fermentação primária. Aqui dando destaque para vocês, a fermentação primária, a levedura ela é produzida exclusivamente para ser utilizada e separada os seus constituintes, é um processo mais premium. Enquanto que os subprodutos ou coprodutos de diversas indústrias, como a indústria cervejeira, panificação e a indústria de produção de etanol aqui do Brasil, que é bastante pungente, traz um processo de fermentação secundária, ou seja, a levedura cresceu não para ser utilizada como fonte desses subprodutos de levedura ou de levedura viva, senão para produzir etanol, para produzir cerveja, e daí isso traz uma maior variabilidade do material. Então isso depende de um processo de controle um pouquinho maior do processo produtivo. Ficou mais claro a respeito dessas porções de levedura, de como é a produção, de como podem ser os diferentes compostos oriundos da produção de levedura? Espero que sim. Eu agradeço a atenção de todos e espero vocês nos próximos capítulos dessa nossa conversa aqui, Levedura em Foco.